para não dar interferência, não sei se a Carol consegue fechar aí também, que ela está cuidando. Cá, se conseguir, dá uma olhadinha para fechar, para não dar interferência, e já já a gente vai abrir para vocês poderem falar. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada por participarem dessa construção junto com a gente. E é um tema muito mais que especial, que é a educação. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui presentes acreditam que a educação é o fator decisivo para a mudança de qualquer cidade, de qualquer estado, país. E eu acredito que essa construção precisa ser feita em conjunto com os cidadãos, em conjunto com os professores. A gente tem alguns professores que estão entrando, temos alguns convidados aqui também. E hoje nós estamos aqui para ouvir vocês, né? Eu vou dar só uma introdução rapidinha de uma ideia que a gente vem falando já há muito tempo, uma proposta que vem do meu coração. Hoje a gente ainda tem um déficit, né, ali na fila para vagas em creches aqui na cidade de Osasco, de mais ou menos 3.000 vagas. E o que a gente tem falado muito, não apenas para a parte de educação, mas tudo que envolve fila de espera, seja para vaga em creches, seja para atendimento hospitalar aqui na cidade, a gente precisa garantir a transparência dessas filas, né? Para que isso não seja usado como cabide eleitoral, por conhecidos de pessoas que estejam na secretaria, por vereadores e tanto mais. Então, essa é uma das primeiras propostas que vem do meu coração. E agora eu vou abrir aqui para vocês. Escrevam o nomezinho de quem quer começar a falar, quem quer falar sobre a questão da educação municipal. E lembrando, gente, aqui em Osasco, o Diogo já falou ali, eu já vou abrir, aqui em Osasco, a gente tem o ensino fundamental base 1, né, que é de responsabilidade do município. As séries finais já fica de responsabilidade do Estado, mas a gente não precisa se restringir a apenas isso, né? A gente já teve muitos exemplos de cursos técnicos como a FITO, né? Institutos aqui, Osasco sempre foi uma grande referência na parte técnica também, de educação tecnológica. Então, vamos falar, né, da parte educacional da base, da creche, do ensino fundamental 1 e também dessa parte de tecnologia educacional também. Bom, eu vou abrir o primeiro que está aqui na... Eu vou pedir ajuda, gente, porque eu nem sei onde está a caixinha aqui, porque mudou o meu sistema, mas eu vi que apareceu aqui que o Diogo pediu para abrir. Fica à vontade e, gente, vai colocando o nome de vocês para irem trazendo as participações e a gente se organizar, tá bom? Fica à vontade. Boa noite, gente. Vamos lá, acho que a educação é o tema, acho que talvez o mais importante, né, dessa pauta. E junto com a transparência, e o que a já falou é isso aí, aliar a transparência à educação, acho que é o mais importante, essa questão da transparência nas vagas. É muito bacana. Eu tenho uma ideia, assim, de usar o conceito do ProErd que tem nas escolas, porque hoje em dia acho que, pelo menos em São Paulo, eu sei que tem uma lei municipal, bem simples mesmo, mas que obriga as escolas estaduais a pelo menos uma vez por ano ter na grade da escola esse curso, uma vez por ano. E eu acho que isso pode ser utilizado para outras coisas, como, por exemplo, tecnologia. Eu acho tão importante o que move o mundo é tecnologia, né? A gente vê não só tecnologia de maquinário, robô, mas uma tecnologia como biológica, como, por exemplo, agora a gente está vendo remédio para uma vacina para uma coisa de pandemia, sabe? Eu acho que o nosso país tem muito pouco, produz muito pouco tecnologia, seja de computador, seja de software, seja de tudo. E talvez uma parte disso seja pela falta de incentivo que tem da garotada de querer se enveredar nessas áreas. Então, acho que é um conceito que é do ProErd, que é uma lei simples que obrigaria as escolas municipais a, pelo menos uma vez no ano letivo,
a produzirem palestras e eventos em que tragam tecnologia e mostre como é o pesquisador, como a pessoa, o que ela faz, o que o cientista é, sabe? Mostre na prática. O cientista não é aquela coisa do nerd, não, o cientista fazendo uma coisa mó bacana aqui, entendeu? Inovador. De repente isso desperta no jovem uma curiosidade que hoje ele não tem. É isso aí, uma ideia é uma simples, usando um conceito já que é usado contra as drogas, mas para usar nesse estímulo à tecnologia. Muito bom, Diogo, muito obrigada pela participação. Realmente a gente precisa cada vez mais, né, formar as nossas crianças, pensar na forma como a nossa educação é feita, pensando já no futuro, né? Quais serão as profissões daqui 10, 20 anos? E a gente precisa começar ali da base. Por mais que eu vejo que a prefeitura vem tentando colocar as lousas digitais, trazer um pouco mais de tecnologia, eu sinto que existe uma falta de formação, de cursos, de preparação para os docentes, para os professores, né? E também muitas crianças nunca tiveram acesso, ou o único acesso que tem também a esse tipo de tecnologia é na escola. Então, sim, a gente precisa buscar alternativas nesse sentido. Eu vi que o próximo que colocou ali o nome é o Robson. Robson, manda bala. Valeu, boa noite a todos. Jéssica, mais uma vez, parabéns e obrigado pelo espaço. Peço desculpa porque estou na rua, estou com muito compromisso, mas eu faço questão de participar. Com duas sugestões, na verdade. Uma primeira é a questão das escolas nos finais de semana. A sugestão é a abertura dessas escolas no final de semana para aula de capoeira, aula de música, aula de dança. Eu me lembro que quando era ProUni, tinha algo parecido, um programa parecido do governo, para achar amigo da escola, que abria algumas escolas para fazer algumas atividades aos finais de semana. Claro, não precisa abrir todas, mas acho que tem algumas escolas municipais, principalmente que fica mais próximo a favelas, áreas mais carentes, que pode ser aberta. E uma segunda sugestão, bem parecida, mas é a questão dos céus. Então, próximo à minha casa tem um céu ali no Santo Antônio, que tem um baita teatro lá enorme e acaba não fazendo uso deles com uma certa frequência. Então, a sugestão é abrir esses céus no final de semana, noturno, né? Até mesmo os artistas locais aqui de Osasco, para a população. Às vezes a população não tem condição de ir no teatro lá no centro de Osasco, no centro de São Paulo, e tem os céus aqui com esse espaço, né? Então, eu me lembro até que uma vez eu assisti uma entrevista do De Paula, um antigo vereador de Osasco, que ele comentava que quando, na época de showmícios, ele parava o caminhãozinho dele lá para ter as danças, o pessoal se apresentar, faziam fila de artistas locais querendo participar. Então, ou seja, de graça, eles queriam participar de graça, mas que queriam apresentar, mostrar o dom ali. E agora a gente tem os teatros, uns espaços aí que a gente acaba não usando adequadamente. Então, essas são minhas sugestões. Perfeito, Robson. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a primeira contribuição foi referente à escola da família, que você quis dizer, né? Eu estudei durante muito tempo na escola municipal, na escola estadual, e eu lembro de ter escola da família, a gente poder ir de final de semana e ter esporte, e isso é muito importante. Infelizmente, fechou bastante essa questão por falta das pessoas que pudessem cuidar, de estar ali representando, mas eu acho que é fundamental nessa questão, e a sua contribuição referente aos céus também é importantíssima, né? A gente precisa, educação é muito mais abrangente, né? A gente precisa dar acesso à cultura, à família, de diversas formas, para que a gente eduque, na verdade, mude a situação de todo um bairro. Vamos lá, que temos uma fila bem grande aqui. David, você é o próximo. Fica à vontade, David. Oiê, com relação à educação, eu acho que já te mandei uma ideia. Seria mais ou menos o seguinte:
unir a iniciativa privada com a iniciativa pública, né? O Diogo falou dessa questão, né, de tecnologia, isso funciona muito bem, né? Porque não há... A iniciativa privada é expert nessa parte de tecnologia. Então, teria duas formas que eu penso aqui. Uma que eu tinha colocado lá no projetinho, que era com relação a ter benefícios fiscais que incentivassem essas empresas ou escolas para que elas pudessem servir de meio campo para alunos das escolas públicas da cidade, ou então, né, se não por um incentivo fiscal, porque tem toda uma questão orçamentária, tem todo estudo que muitas vezes você vai estar lá na Câmara, talvez não seja possível fazer isso. De repente, fazer um projeto de lei que estabeleça determinadas parcerias, até porque nós temos aqui em Osasco, nós temos o iFood, nós temos Mercado Livre, nós temos uma série de empresas que estão sediadas aqui, Bradesco, né, que estão sediadas e que tem já tem algum envolvimento com educação, né? Duas iniciativas legais que eu sei de educação, iniciativa privada, assim, a Shell, que ela faz um concurso com os professores, né, com os projetos dos professores, e a Samsung também ela tem um projeto parecido também de pegar projetos de professores e, na verdade, ela inclusive, ela financia, de alguma forma, ela financia aquele projeto para incentivar aquela turma a fazer dar certo, né? Então, acho que seria mais ou menos essa minha contribuição, tentar achar meios de unir a iniciativa privada e a iniciativa pública. Perfeito, David. Muitíssimo obrigada. Se você puder depois, eu não lembro se você me mandou algum link falando sobre esses projetos da Shell e da Samsung. Eu lembro que você tinha me falado. Não, ainda não, né? Me manda os links para eu poder dar uma olhadinha mais a fundo, entender melhor. Obrigada, mando viu? Sim, mando sim. Perfeito. Deixa eu ver quem é a próxima pessoa. David. Ricardo, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Oi, Jéssica. A mim não tem nenhuma ideia, mais para complementar o que o Robson falou e sobre a ideia do Diogo, que é sensacional, e que o Braz falou, ótimas ideias até agora, muito bom mesmo. Um relato pessoal, no meu caso, eu também estudei em escola pública e eu participei muito da escola da família, né, nos finais de semana. Mas, pelo que eu lembro, na época era mais focado assim, em música, né, e esportes. Juntando com o que o Diogo falou, poderia ser, ele comentou do ProErd, né, que seria um dia no mês, se eu não me engano, não sei como é que funciona bem, mas poderia complementar, no caso, a escola abrir aos finais de semana, mas voltado para isso, para ter uma feira de profissões, né, para mostrar sobre a questão de tecnologia, de ciência, como ele comentou, né, e principalmente também sobre... na parte de educação, uma educação complementar. Se o empreendedorismo, por exemplo, não está na grade escolar, poderia estar aos finais de semana, né? Para os alunos que têm interesse no tema, mas não sabem onde buscar informação. Então, a minha ideia era mais falar que as ideias até agora são muito boas e complementar e reforçar isso. Ricardo, muitíssimo obrigada. Eu acho que é isso, né? A gente já tinha chego a comentar na caravana de segunda-feira, que foi sobre empreendedorismo, geração de emprego e renda. A gente falou sobre igualdade de gênero depois também na quarta. E a gente usar a estrutura escola aos finais de semana ou outros horários para a gente poder garantir cursos de profissionalização, cursos técnicos, é fundamental para a gente trabalhar nessas questões, né, de incentivo ao empreendedorismo, da gente descentralizar, né, sair aqui do centro de Osasco e chegar realmente nas periferias da cidade. Então, perfeito, super anotado aqui, viu, Ricardo? Muito obrigada. Valeu.
Deixa eu ver quem é a próxima pessoa. Marisa, adorei a sugestão dos dois. O Vinícius falou em cima do que o Deide falou, é até uma coisa simples, adaptar o prêmio Professor Inovador, que nós já temos aqui a isso, junto com as parcerias privadas. Realmente, Vinícius, concordo contigo, para uma base técnica. Eu não sei se a Marisa queria falar ou só queria comentar a sugestão ali dos meninos. Mas, gente, enquanto isso, vai colocando o nomezinho lá. Eu quero trazer mais uma contribuição também, que é Só falar comentei, sobre... tá, Jéssica? Oi? Eu só comentei, achei ótimas as sugestões. Eu, para educação, não tenho sugestão hoje. Então, tá bom, Má. Eu quero falar de mais dois assuntos que é muito importante, voltados realmente para a educação. Ricardo, se você puder, desliga o seu áudiozinho que está dando interferência. Desculpa. Imagina. Gente, a outra questão é falar sobre a gente ter as diretorias do município de Osasco, das escolas, serem pessoas técnicas, né? Hoje a gente sabe que é cargo, é indicação política, e a gente precisa de pessoas técnicas nas frentes das nossas escolas, né? Como que a gente vai falar em uma educação de qualidade se nós não temos pessoas capacitadas para isso, para gerenciar essas escolas, né? Então, a gente precisa pensar em meios para fazer isso, seja por concurso público, ou ainda que seja uma contratação, precisa ter um mínimo de requisito, né? De formação dessas pessoas, para a gente, de novo, diminuir essa questão de cabide político dentro da nossa cidade. E a outra que eu queria falar também é referente à parte de atendimento psicológico dentro das escolas, né? A gente já tem uma lei que foi aprovada, que deu um tempo aí para as escolas se adaptarem, mas que ano que vem isso já precisa ser cumprido. Então, a gente vai ter um papel fundamental na fiscalização da execução dessa lei. E a gente sabe a diferença que vai fazer isso dentro das escolas. Porque, como a gente já tinha dito, né, outras vezes, eu como voluntária em projetos como o AB vai à escola, eu já presenciei diversas vezes crianças que sofrem abuso, crianças com problemas psicológicos por causa de bullying, ou por causa de problemas familiares, e, infelizmente, o professor ele não consegue ver isso, né? Ele está ali cuidando de 40 crianças, cuidando da formação. É praticamente impossível de você conseguir pegar nos detalhes esse tipo de coisa. Então, ter um atendimento psicológico vai ser fundamental para a gente tratar essas questões, né? E a gente garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças. Eu vi que a Suzana está aqui. Suzana, você gostaria de fazer alguma contribuição? Oi, gente, boa noite. Super, já entrei aqui, tô de aniversário do meu pequenininho, mas eu acho que vale sempre prestigiar mulheres na política. Eu também estou nessa batalha, e essa batalha de educação como mãe, para mim, é muito forte. Os meus filhos fazem uso hoje das escolas municipais de Osasco, então é importante todo esse cuidado que a Jéssica está trazendo, muito bem colocado. Eu acho que a gente está super bem representado pelo time da rede. O meu projeto também move a educação, mas é muito mais que eu já sou protagonista dessa vivência, né? Então é importante a gente olhar muito, de fato, a educação das crianças, as avaliações das crianças, como a gente trata a educação, porque eu tenho 3 filhos e ensinar a ler e escrever é diferente para cada filho, né? Então, dentro de escola, como que a gente qualifica o professor para entender isso, sabe? Como que a gente faz esse entendimento? Eu acho que isso é uma pauta muito importante, que eu queria trazer aqui para a gente avaliar. A Jéssica trouxe isso numa das nossas reuniões com o time lá da Prefeitura de Osasco, que a gente tem isso dessas avaliações em outros países, seria o mundo ideal, mas por que não começar com alguma escola definida como modelo? Hoje meus filhos estudam numa escola que tem o maior índice
da escola aqui de Osasco, que é ali no Bela Vista. Talvez a gente não consiga fazer para todas, mas talvez trazendo uma escola modelo com uma metodologia de avaliação diferente para aluno, 2, 3 classes, a gente possa trazer o quanto isso traz de melhoria para o ensino e para as crianças. Essa é a minha contribuição. Jéssica, parabéns pelo projeto, parabéns para todo mundo que está aí acompanhando. Eu já queria ter entrado na outra, mas nessa correria que a gente tem, eu ainda tenho um trabalho privado, não estou só de campanha, né? Estou correndo com tudo, mãe, home office, campanha, mas estou muito feliz que eu acho que pela primeira vez na política de Osasco a gente tem rostos novos, rostos de mulheres para frente, que vão fazer a diferença aí de quem for escolhido ou se seremos escolhidos. Acho que a gente tem espaço para todo mundo. E parabéns, Jéssica. Pessoal, se vocês quiserem também seguir, meu projeto chama A Nossa Voz. E super obrigada. E agora eu vou sair aqui, cantar parabéns pro meu Picucho, que hoje ele faz 3 anos. Super agradeço, viu, gente? Suzana, muito obrigada pela sua participação. É isso mesmo, nosso objetivo aqui é construir essas propostas em conjunto, porque a gente acredita que a política precisa ser feita com as pessoas, com a população, com os cidadãos. Obrigada pela sua participação, porque eu sei que é difícil enquanto mulheres, né? A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do filho, é aniversário do filhão, a gente tem o trabalho, mas é isso, em conjunto a gente constrói uma cidade melhor. Muito obrigada, viu, Su? Deixa eu ver aqui que é a próxima. Obrigada. Deixa eu ver aqui, gente, quem é a próxima contribuição. E realmente, a gente precisa cada vez mais de formação e de qualificação dos nossos professores. Ingrid, ideias ótimas mesmo. Só tinha pensado também na união da iniciativa pública e privada, como o Brás falou. Perfeito. David falou que quer falar de novo. Por favor, venha, David. Então, Jéssica, o que eu pensei também, porque acho que foi o Diogo, não sei se foi o Diogo que falou do prêmio de professor inovador, com relação, não só, eu pensei também na questão que na cidade a gente já tem alguns projetos voltados para a educação que são do chamado terceiro setor, né, que a gente, né, de ONGs, de projetos sociais, que já fazem, por exemplo, aulas de música, aulas de inglês, aulas de artes marciais. Então, poderia a Câmara também, de alguma forma, incentivar quem já faz por conta própria essa parte educacional, né? Tá recheado de boas iniciativas aqui em Osasco, entendeu? E depois posso até te mandar por escrito alguma dessas iniciativas que eu conheço. Perfeito, David, muito obrigada. Não, eu acho que é isso, gente. Aqui, como eu sempre digo no começo, hoje eu não reforcei, mas vou dizer agora, não existe certo ou errado, né? Existe uma construção aqui do que a gente quer ver enquanto política pública para a educação, e daí a gente vai buscando, né, da parte legal, da parte das competências, como a gente pode fazer isso dentro da nossa cidade. E a gente tem um grande desafio agora, esse ano, né, o próximo ano que vai voltar às aulas, que é compensar esse ano, porque por mais que as crianças estejam tendo um acompanhamento, aulas à distância, né, fazendo algumas atividades, a gente sabe que não é a mesma coisa, a gente sabe que a defasagem vai ser muito grande e que a gente vai precisar de um bom tempo para compensar. Mas isso não exclui também que a gente precisa começar a planejar de médio e longo prazo a educação de qualidade que a gente quer. A gente traz muito como referência a Finlândia, a gente traz outros países aí como referência em educação, e é possível sim, desde que a gente trabalhe com um planejamento, começando com escolas de referência, e isso vai crescendo dentro do nosso município. Gente, eu vi que nós temos a Tati, que é professora aqui da rede municipal. Tati, quer dar alguma contribuição aqui para a gente? Que bom que você conseguiu entrar. Deixa eu ver se eu encontro a Tati aqui. Eu estou aqui, boa noite. Boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada, numa correria.
Então, na verdade, é a primeira vez que eu estou participando, né, da caravana, então, como eu perdi um pouquinho também no começo da reunião, não sei muito bem o que o restante aí do pessoal trouxe. Mas, assim, como professora da rede pública, né, de Osasco, eu acho que a gente tem, assim, pontos muito legais, como o David, né, falou, dessas questões dos projetos, inclusive ali na região onde eu trabalho tem uma ONG que faz esse projeto com as crianças da escola, então tem algumas crianças que já fazem algumas atividades fora da escola, né. Eu acho que, assim, trazendo essa questão dele, como ele falou de projetos, divulgar mais em algumas escolas esses projetos, né, porque às vezes são projetos muito bacanas e que às vezes algumas crianças não sabem, até os professores mesmo acabam não sabendo desses projetos e aí acaba perdendo um pouco da finalidade, né, que é trazer essas crianças para sair da rua e para esses projetos, né. Mas, no geral, assim, eu acho que eu teria que pensar um pouco mais em algumas propostas para trazer, porque são muitas questões. Inclusive, a gente estava discutindo hoje isso na escola. Estamos em semana de planejamento. Não sei se tem mais alguém aqui que também é da rede pública de Osasco. Então, a gente está numa loucura de planejamento e muitas discussões, muitos debates, porque foram coisas muito novas que aconteceram, né? Ninguém esperava. Então, assim, foram trazidas muitas situações que pegaram a gente de surpresa e a gente foram analisar o quanto a gente precisa melhorar em certos aspectos, né? E, assim, entram muitos debates, muitas discussões na escola, às vezes os nervos até ficam, assim, a flor da pele, e, assim, tá uma loucura mesmo essa semana. Mas eu acho que precisam ser muitas questões discutidas, mas principalmente a participação dos professores, né, com relação a esse envolvimento, a esses projetos. O ano passado, se eu não me engano, eu fui participar da votação, acho que do Conselho Nacional de Educação. Eu nunca tinha ido. E aí, minha diretora perguntou quem gostaria de ser voluntária, e eu fui. E cheguei lá, assim, eu vi que tinham bastante professores, mas estava uma desorganização no momento da sessão, eu não sei quem é que organiza, enfim. Era um momento para ser um momento de discussão, de debate, de votação, né, de a gente conhecer, por exemplo, eu era nova, eu não sabia como funcionava e saí de lá perdida, porque não teve uma organização, sabe? Na hora da votação, foram entregando as panfletos de votação, e aí não sabia para quem tinha entregado, porque tinha pegado mais de um. No fim, a sessão foi cancelada e teve que fazer uma nova. Então, assim, são projetos que são importantes, poucas pessoas ficam sabendo e na hora que vai ter não tem uma organização para isso, né? Então, eu acho que são questões que precisam ser repensadas, a forma de organização, divulgação, né? Para poder ficar de uma forma mais correta, né? Porque senão acaba virando uma bagunça e assim, eu fiquei bem chateada quando eu saí, porque é um tema tão importante, se eu não me engano, que tem a votação todos os anos que eles elegem as pessoas que vão fazer parte desse conselho para ser o porta-voz, né? E aí eu achei que eu ia sair de lá entendendo o que era, como funcionava, e acabei saindo mais perdida ainda. Então, eu acho que essas questões precisam ser bem organizadas, né? Tati, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Eu estou anotando aqui, referente a essa parte do Conselho de Educação, realmente, a gente, às vezes, por mais que seja de competência dos vereadores, a parte de legislar, a gente tem como grande competência de fiscalizar o orçamento do Poder Executivo para ver se está sendo bem aplicado, principalmente sabendo que a educação ela tem uma previsão constitucional de ter um mínimo de 25% de investimento do orçamento público, né? Então, a gente precisa ter qualidade nessa fiscalização para saber se está sendo bem empregado esse valor e se realmente está sendo cumprido o que está previsto na Constituição. E realmente, os conselhos, eles deveriam ser instrumentos de participação, né? Imagina você, enquanto professora da rede, chegar em um conselho e não conseguir participar, não entender, porque existe uma falta de organização gigantesca. Então, eu coloquei isso aqui e eu já adicionei também a questão, Tati, que a gente conversou aquele dia sobre a questão do recadastramento dos alunos da rede. A gente conversou que com essa questão da pandemia, foi visto que tem muitos alunos que estão com um cadastro assim super antigo, que não está atualizado, e se você precisar entrar em contato com os pais,
se você precisar de qualquer emergência, você não tem os dados completos das crianças que estão na rede. E isso é fundamental. Imagina, a gente teve o problema aí do auxílio emergencial, fugindo um pouco do assunto, mas ainda conectado, né? Porque a gente não conseguia fazer atendimento à população, porque a gente não tinha o cadastro, né, das pessoas. Então, isso serve para a rede de educação também. A gente precisa ter, sim, esses dados dos alunos que estão na rede para a gente trabalhar de forma mais abrangente. Tati, obrigada. E depois, amor, pode mandar as suas contribuições também. O Ricardo, ele perguntou se em cada escola precisará ter um psicólogo, né? Ricardo, eu preciso checar certinho a lei, como que ficou. Eu sei que ela foi aprovada e que teria um prazo de 1 ano para se executar, mas eu preciso checar porque varia de município. Então, a gente precisa checar essa informação, como que vai ser aplicado aqui dentro da cidade de Osasco. A Marli falou sobre a educação financeira. Também é algo fundamental a ser inserida na grade educacional. Não sei se já foi mencionado nas reuniões anteriores. Marli, a gente falou, sim, sobre essa questão, principalmente na reunião de segunda-feira, né? E como eu disse, gente, não existe políticas públicas pensado em caixinhas, né? A gente precisa conectar. Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa pensar no futuro, na geração de emprego, no empreendedorismo. A gente precisa pensar em saúde quando fala de educação, porque tem muitas crianças que têm déficit de educação por problemas pequenos, como, por exemplo, uma miopia, e os pais não conseguem levar até o médico, ou tardam a fazer isso, e essa criança acaba tendo um retardo, né, dessa educação. Então, a gente precisa pensar sempre em políticas públicas de forma macro, para que nós sejamos muito eficientes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. A Ingrid falou: na verdade, tem uma dúvida, como é a educação inclusiva em Osasco, pois acho importantíssima. Ingrid, o que eu posso te dizer, que eu pesquisei aqui, é que nós temos escolas, né, inclusivas, inclusive tem uma aqui próxima de mim, aqui na Vila Osasco, que é voltada para crianças PCD, que têm necessidades especiais, mas eu tenho certeza que é um tema que precisa ser discutido com maior abrangência, porque até como a Suzana falou, as formas de avaliação que são feitas hoje não são mais tão adequadas para o momento em que a gente vive, né? As crianças, elas são diferentes, cada criança tem um ritmo de aprendizado, ainda mais quando se trata de crianças com necessidades especiais. Então, a gente precisa rever como que isso está sendo trabalhado dentro da nossa cidade para a gente expandir esses cuidados. Se alguém tiver informação sobre isso, por favor, contribua. Ingrid, você quer falar, Jéssica, amor? Peraí. Tudo bem? Oi. Na verdade, eu vi aqui, eu pesquisei, eu vi que tem um projeto, não sei se ainda tem, porque é de 2018, de formação de professores para o atendimento ao aluno com deficiência. Então, eles fazem um curso de 40 horas e é isso. Então, acho que é bem insuficiente, né? Acho que tem que ter mesmo esses outros especialistas multidisciplinares para ajudar esse professor nessa questão da educação inclusiva. Mas eu vou pesquisar mais a fundo. Obrigada. Vamos pesquisar juntas, então. Quem tem mais alguém tentando fazer realmente 40 horas para você se preparar para fazer um atendimento específico, é algo que a gente precisa trabalhar de novo, né? Na formação dos nossos profissionais dentro da cidade. Quem foi a pessoa que abriu o microfone? Eu, a Tati. Tati, por favor. Ai, gente, não posso entrar nesses debates de educação. Então, sobre essa questão de educação especial, as escolas têm a AE, são professoras especialistas, né, que fazem cursos de especialização em educação especial. E, geralmente, as professoras, elas atendem as crianças contraturno. Então, se eu tenho um aluno da parte da tarde que tem alguma deficiência, ela vai fazer um cadastro, né, para esse aluno ser atendido no horário da manhã. Geralmente, quando acontece de não ter vaga na escola, eles tentam encaminhar para uma escola mais próxima para fazer esse atendimento da criança. Mas, para fazer esse atendimento, a criança precisa ter um laudo
Se não tem um laudo, é um pouco mais dificultoso de você conseguir, porque daí você precisa, a mãe precisa ir no médico, né, ter tudo direitinho, qual é o tipo de deficiência, tudo bem explicadinho para a criança conseguir esse atendimento. Mas isso contraturno. Já na sala de aula mesmo, aí que entra um pouco da dificuldade, porque eu não sei se aqui em Osasco tem alguma lei ou alguma normativa que faz com que a criança que tem uma deficiência, por exemplo, eu tinha uma aluna com deficiência na minha sala, para eu conseguir uma estagiária para me auxiliar com ela na sala de aula. Então foi bem difícil de conseguir, porque não tinha nada assim que pautasse, né? Olha, a escola consegue fazer o pedido de uma estagiária, que daí tem uma verba estipulada para fazer o pagamento dessa estagiária. Então isso é um pouco ainda assim, não tem algum norte para isso, né? Então fica bem difícil trabalhar com algumas crianças dentro da sala de aula, né? Porque no contraturno tem esse atendimento. Tati, muito obrigada pela sua contribuição. Gente, como eu disse aqui, o papel da gente fazer justamente essa caravana é para compreender melhor as problemáticas que a gente tem e a gente poder buscar soluções para isso, né? Então, entender isso que a Tati disse, né? Que o problema não é o contraturno, mas dentro da sala de aula, porque muitas vezes é necessário ter mais de uma pessoa ali para conseguir dar o respaldo quando se tem alguma criança com necessidade especial e que a burocratização para isso é muito grande, a gente precisa começar a pensar em alternativas de como executar isso da melhor forma possível. Tati, eu vou me debruçar aqui, ó, em cima disso para ver se a gente já tem alguma referência de lei, de política pública em outras cidades voltadas para esse tema, para a gente poder trazer para nossa cidade também, tá bom? Deixa eu ver que estão escrevendo aqui. A Ingrid agradeceu a Tati. Manu, Jéssica, como entrei agora, quero saber sobre a inclusão de crianças autistas na rede. Desculpa, o meu corretor travou aqui. Então, Manu, a ideia aqui é, na verdade, de vocês contribuírem do que vocês querem de atendimento voltado para o legislativo de políticas públicas. Claro que se vier alguma coisa que é de competência do Poder Executivo, a gente vai trabalhar para que isso seja englobado por meio da Secretaria de Educação, por meio do plano de governo, mas a nossa ideia, Manu, é justamente de ouvir vocês, o que vocês esperam. Eu não sei se a Tati ela pode dar um feedback de como que é feito o atendimento de crianças autistas aqui dentro da cidade. O que eu tenho de referência, como eu disse, é que tem escola aqui próximo, que eu sei que é voltado justamente para as crianças com deficiência, e dentro dela eu já vi que tem um atendimento também para os autistas. Mas eu não sei se dentro da escola geral, se existiria um atendimento específico ou se entra nessa problemática que a Tati falou, de receber essa criança e daí buscar, né? Tem as professoras que têm a qualificação técnica, né, Tati? Que você disse que tem a especialização voltada para isso, mas ainda assim eu sinto que, pelo que a Tati falou, que falta talvez um pouco de braço nessa questão. Tati, você sabe dizer alguma coisa nesse sentido? Não, especificamente sobre o autismo, não. Mas eu acho, assim, dentro da questão da atividade, da educação inclusiva, o autismo também entra, né? Entram todos os tipos de deficiências e problemas de aprendizagem, no caso, né? Que daí entra professoras de educação, professora de educação especial, que chama, que é uma pós-graduação que você faz para se especializar nesse atendimento, né? Mais específico, assim, para autismo, não tem conhecimento. Perfeito, Tati, obrigada. E, gente, lembrando aqui, eu fico muito tranquila em falar isso, porque o meu compromisso aqui com vocês é de ser muito verdadeira, de falar de algumas questões que eu já entendo um pouco mais, então, principalmente a parte jurídica, mas também de ser muito sincera quando eu não sei de alguma coisa e de dizer, gente, com toda humildade, eu vou pesquisar sobre isso, como a gente pode tratar desse assunto. Então, é principalmente esse o meu papel aqui, e de ouvir vocês, da gente realmente trazer os problemas e poder fazer uma construção juntos. Eu não sei se a Manu gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu vi que o professor Sérgio está aqui também.
Professor Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Se quiser contribuir, por favor, faça as honras. Boa noite, tudo bom? Bom estar com vocês aqui. Hoje eu estou a primeira vez que eu estou participando da caravana, estou só observando e anotando algumas coisas aqui para poder colocar as ideias em ordem aí. Mas é sempre bom falar em educação, né? Nesse país nosso, do jeito que está, com as diferenças sociais muito grandes. E eu estava lendo algumas coisas no que fazer, educação inclusiva no Brasil ainda, a gente tem muito que caminhar. No nosso município tem alguns atendimentos já especializados nas salas de contraturno. O Estado faz isso também, mas não faz isso com porque o Estado ele tem um problema maior, que são o número de crianças que são atendidas é muito maior do que o da prefeitura. Então no Estado falta. Por isso que a gente chega lá, o pessoal não entende, às vezes ele tem um atendimento no município e vê um outro atendimento no Estado ainda. Tá? Nós temos ainda essa deficiência muito grande ainda. Mas eu acho que dá para se fazer uma política em educação, começando pelo básico, né? Começando como a gente estava conversando um dia em casa aqui, né? Você falando sobre o alicerce, né? Sobre a base, né? Do que a gente precisa. Hoje eu estou só, vamos dizer, só observando aí, mas eu quero participar mais, tá mais ciente. Estou só organizando as ideias. Muito obrigado por esse convite, tá? Sérgio, professor Sérgio, eu que agradeço, gente. No último final de semana, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sérgio e a gente fez um bate-papo aí de umas 2h30, né, professor? E a gente falou de diversas problemáticas, assim, mas eu lembro que quando a gente questionou ele, falou assim, professor, mas o que a gente faz agora nesse primeiro momento? E ele falou assim, precisa resolver o problema das vagas, porque se você não tem vaga, como você vai discutir a qualidade, né? Então, eu lembro que o professor falou, Jéssica, vamos trabalhar para garantir a questão das vagas aqui, e a gente vai trabalhar isso com muita transparência, para que a gente consiga trabalhar a questão da qualidade das aulas dentro da rede municipal, estadual também, e de cursos técnicos, ensino técnico, né, professor? Porque o professor disse também, poxa, por tantos anos, Osasco foi referência, né, em educação de ensino técnico. Hoje, Barueri está saindo à frente. E cadê Osasco nisso, né? A gente precisa fortalecer, a gente tem uma força de logística grande, a gente tem um PIB muito forte, mas a gente precisa se colocar à frente disso, né? E sair só da parte obrigatória, né, de dar a educação básica e vir fortalecendo a nossa comunidade, a juventude, os adultos, com a formação técnica também. Então, a gente vai trabalhar para ver como pode se desenvolver isso dentro da nossa cidade. Gente, mais alguém gostaria de contribuir? O problema que eu vejo, Jéssica, é mais a ocupação, né? Gente, deu uma cortadinha aqui. Vocês ouviram o professor? Posso falar? Por favor. O problema o problema de Osasco, assim, eu vejo aqui na ocupação desses prédios, né? Nós temos aí ainda continuam semi-ocupados, né? Como foi citado, dos céus e tudo mais, e o projeto dos céus também, que nunca foi concretizado, né? Que era um espaço de ocupação social, né? Era para ser uma ocupação ali social, ter espaços de cultura, e não são utilizados, tá? Por que não é utilizado? O que aconteceu? Por que não está sendo feito isso? Nossos prédios, você tem aí 2 unidades, as unidades da Fito, tem um custo eu estava olhando no PIB de Osasco, não, estava olhando no orçamento de Osasco, a Câmara você tem aí para esse ano estimado 63 milhões de gastos, a Câmara de Osasco, você tem aí o prédio da Fito aí, que acho que 40 e poucos milhões, estimados. Tem um outro prédio lá da Zona Norte, acho que 18 milhões desse ano. Isso é o orçamento público desse ano. Mas o que está acontecendo com esse orçamento? O que está acontecendo com esse dinheiro? E assim, um pouco mais de transparência, porque eu entrei nos sites para fuçar alguma coisa, alguma informação, e está meio difícil você achar informação de primeira. Qualquer outra pessoa não consegue achar uma informação de primeira. Aonde está sendo gasto esse dinheiro da educação?
E lembra que a gente falou das vagas? Tem que acertar esses problemas primeiro, enxergar os gargalos e começar por aí. Tem que entender, assim, eu não tenho essa informação. Como cidadão, eu gostaria de ter essa informação mais clara. É uma coisa que a gente não vê muito. Quanto que se gasta em educação? Estou falando na área de educação. Quanto que se gasta em educação em Osasco? Qual que é o orçamento? Nós temos aí a Fundação Fito, lembra que nós falamos que faliu a fundação? Por que faliu? Nunca foi esclarecido isso. Então, assim, tem que se entender o problema, tá? Para podermos chegar aí numa solução desse mesmo problema. Desculpa, essa é a minha opinião hoje e a minha indignação de tudo que é gasto. Eu, como cidadão de Osasco, pago meus impostos, tenho que pagar meus impostos, nada mais, mas eu não vejo esse benefício sendo revertido aqui para a população. E, assim, a população de baixa renda, porque, assim, a escola, ela vai transformar, a educação transforma as pessoas, transforma as vidas das pessoas. Então, a escola é um vetor muito importante e a gente deixa de lado. E a gente falou de políticas públicas para a educação. Eu não vejo nenhum governo, entra governo, e só vejo políticas de governo, não vejo políticas de Estado voltado a isso, tá? Então, é só isso que eu tenho a dizer. Mais uma vez, obrigado, e deixo a palavra para você aí. Professor Sérgio, obrigada mais uma vez. Reafirmando essa questão aqui, como eu disse, né, o professor Sérgio, ele fala em outras palavras, né, que ele não fala. A gente não pode fazer políticas de educação, a gente precisa ter uma política de Estado, né, para a educação, que é o que eu falo de políticas públicas de médio e longo prazo. A gente precisa pensar a educação em 10, 20 anos e não apenas em um mandato. Então, é isso mesmo. E a questão da transparência, professor, eu estou buscando uma alternativa. Eu tenho uma colega que é de Taubaté, ela propôs uma lei, e eu vou trazer isso aqui para a cidade também, que é para detalhar o investimento do orçamento público. E lá o prefeito, ele vetou, né? Porque é óbvio que ele não quer detalhar como que o dinheiro está sendo gasto, mas ela já entrou com uma ação no MP para poder garantir a transparência de como o nosso dinheiro está sendo gasto, porque é fundamental. E como o senhor disse, é isso, né? A gente conseguir identificar o problema, identificar os gargalhos e com isso a gente trabalhar em soluções. Mas perfeito, eu agradeço muito a sua participação e a sua presença aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O David só comentou aqui também que transparência é tudo. Gente, para não prolongar mais, já que não tem nome ali, eu vou começar o encerramento. Digo que não encerra aqui, vocês podem contribuir com as ideias, com as propostas, sempre que vocês quiserem, sempre que surgir, sempre que vocês verem alguma ideia muito boa. Então, a Carol Ligé, não esquece da foto. Gente, por favor, eu sempre esqueço de tirar a foto. Eu vou pedir, por gentileza, para que vocês abram a câmerazinha ali para a gente poder tirar uma foto bem legal e incentivar mais pessoas a construírem isso com a gente, a falar de educação, a falar de saúde, a falar de geração de emprego, a falar de igualdade de gênero e tantos outros temas. Então, quem puder, por gentileza, abre a câmera que a gente vai tirar uma foto bem bonita para postar. Vamos lá? No 1, 2, 3 e já! Foi, Cá? Foi. Ficou linda. Então tá bom. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. E eu estou à disposição. Quando a gente disse que faria um projeto participativo, a gente está honrando isso em cada caravana que a gente está fazendo. E ter vocês é fundamental nessa construção. Gente, obrigada mais uma vez. Um super beijo. E até a próxima, que é sobre saúde. Estamos juntos.